Olá, vamos agora para o tema 20. Nesse tema 20, nós vamos discutir, trabalhar e dimensionar as caixas de areia, ou também conhecido como desarenador. Recordando, a caixa de areia e o desarenador, em conjunto com o gradeamento, compõem o tratamento preliminar de uma estação de tratamento de esgoto. Então, essas duas operações, essas duas etapas do tratamento compõem o tratamento preliminar. Nesse momento, a gente vai discutir a caixa de areia. E a caixa de areia, do mesmo modo que o gradeamento, objetiva a remoção de materiais grosseiros. No caso, ainda nós temos, nesse ponto específico da caixa de areia, o grande objetivo é remover materiais de grande densidade. Por exemplo, areia, silt, cascalho, até mesmo pequenos pedregulhos que são arrastados pela corrente de esgoto presente na sua tubulação e que chegam até a estação de tratamento de esgoto. Nós podemos remover grãos de vegetais, pequenos ossos, cascas de ovos, pequenas sementes, por exemplo, semente de tomate, semente de mamão, enfim, essas sementes acabam sendo removidas na caixa de areia. Ou seja, tudo aquilo que tem uma densidade ligeiramente superior à da água acaba sedimentando nesse ponto, nessa etapa do tratamento, e nós conseguimos fazer a remoção. Até mesmo pequenos plásticos são removidos nessa etapa. De onde vem esse material? De onde vem essa areia, esse solo que acaba sendo removido nessa etapa do tratamento? Uma forma da gente agregar isso a esgoto é por meio do manuseio de como nós fazemos uso da água no interior de nossas residências. Por exemplo, quando alguém chega com um sapato sujo de terra para o interior da casa, isso pode ser em algum momento limpo, acaba chegando a um ralo e vai sendo arrastado em conjunto com o esgoto. Ou se nós levamos esse calçado até o interior do banheiro, acabamos fazendo a lavagem debaixo do chuveiro, isso vai compor o esgoto por meio do ralo. Enfim, nas atividades domésticas que de algum modo nós agregamos a sujeira, solo, terra ao esgoto, e ele entra por meio do ralo que nós temos nas nossas casas, isso vai compor o esgoto. Mas o grande predomínio desse material, a grande forma que nós agregamos esse material ao esgoto é por meio do solo, principalmente da água de infiltração. Aqui vocês podem ver uma quantidade de areia sendo removida em uma estação de tratamento de esgoto. Observem, a aparência dela é bem típica, é bem próxima da areia que nós usamos até mesmo na construção civil. A principal origem dessa areia, desse material, é por meio da infiltração de água por meio do solo. Então, aqui nós temos uma tubulação de esgoto e nós temos o solo que envolve. Se por acaso esse solo estiver encharcado com água, há uma grande possibilidade dessa água entrar nessa tubulação. Desde que tenha algum racho, alguma trinca, alguma região mal vedada, essa água tende a entrar para o interior da tubulação. Com isso, ela acaba arrastando também pequenas partículas de solo, pequenas partículas de areia, e isso vai compor o fluxo do esgoto. Imagine se, por exemplo, essa tubulação estiver abaixo da linha d'água, abaixo do lençol freático. Com isso, a chance de entrada de água é bastante significativa e, com isso, a chance de arrastar esse material sólido também é bastante significativa. Outra forma que também é importante para que contribui com a areia presente no esgoto é a contribuição parasitária. Nesse caso, a diferença é que a contribuição parasitária vem diretamente do escoamento superficial, enquanto a infiltração vem do subsolo, a parasitária vem da parte superficial do terreno. Devido a alguma forma que facilite a entrada da água
para o interior da tubulação, essa contribuição parasitária pode chegar até o esgoto e consigo arrastar a areia ou o solo que estava nessa área superficial do terreno. Então, aqui nós temos um exemplo, para ficar mais clara essa questão da água de infiltração e como ela pode contribuir com o solo, com a areia. Nós temos à esquerda uma tubulação, no caso extrema aqui, feita com manilhas cerâmicas. Imagine quantas juntas existem numa extensão de tubulação de esgoto. Dependendo do tipo de manilha cerâmica, praticamente a cada 60 centímetros há uma junção. Então, a chance de haver alguma trinca nessa junta, a chance de que ocorra alguma forma que possibilite a entrada de água nessas juntas é muito grande. Com essa entrada de água, há a entrada também, o arraste de solo, o arraste de terra, o arraste de areia. Há também a possibilidade nesses postos de visitas. Há postos de visitas com 1,5 m, 2, 3, 4 metros de profundidade ou até mais. Então, a chance dessas paredes do posto de visita permitir a entrada de água é bastante grande. Com isso, a entrada também de solo que vai compor o esgoto que está ali presente. Aqui eu mostro um vídeo retirado do YouTube, dessa página, em que demonstra que um pequeno robô entrando na tubulação de esgoto. E o objetivo é buscar justamente esses pontos, onde há entrada de água de infiltração. Observem que nesse caso nós temos uma junta, temos esses pequenos fiapos aqui que são areia, que é raízes. Nós temos a raia, talvez uma planta conseguiu ter acesso a essa água, a esse esgoto que está passando com seus nutrientes, e com isso ela permite também a entrada de água. Essa água que está entrando acaba também arrastando pequenas partículas de solo onde está imerso essa tubulação. Com isso, nós vamos agregar a esse escoamento de esgoto também solo, também terra, também areia. Então, imagine uma cidade, a extensão de tubulação de esgoto que está ali presente. Pensem que em todas as ruas, praticamente, tem uma tubulação de esgoto. E imagine a extensão dessa tubulação para cobrir toda uma cidade. Outra forma de entrar areia, terra, solo para dentro da tubulação de esgoto é desse modo. Imagine aqui veja que nós temos aqui um calçamento com terra, nós temos aqui a sarjeta, nós temos aqui o arroamento, e nesse caso foi posto esse poço de visita exatamente na sarjeta. E nesse dia, logo após uma chuva, durante a chuva, esse poço de visita estava aberto. Então imagine, todo o escoamento superficial desse terreno acabou entrando nesse poço de visita e acessou a tubulação. Conseguiu arrastar, pode ter arrastado muita partícula de terra, muita partícula de solo, muita partícula de areia. E com isso contribuiu com esse escoamento superficial. Também pode ser originado de diversas ligações irregulares, calhas que coletam água de chuva, de telhados. Com isso nós vamos cada vez mais agregando areia, solo ao escoamento do esgoto. Então, essa areia, esse solo, acaba sendo arrastado. O projeto da tubulação de esgoto é feito de tal modo que permita o arraste desse material que foi agregado ao esgoto, e esse material vai chegar até uma estação de tratamento de esgoto. Por que é importante? Porque é fundamental tirar esse material. Porque se ele continuar presente, continuar no fluxo do esgoto, ele vai ocasionar danos à tubulação, vai ocasionar danos às bombas, vai agredir, vai ter toda uma abrasão a essa tubulação e ao sistema de bombeamento, que com possivelmente essa vida útil dessa bomba vai ser menor, vai criar mais danos a ela, vai criar entupimento às tubulações. Eu vou ter uma frequência maior de limpeza de reatores. Por exemplo, reatores WASB vão ter acúmulo de areia. Nós vamos ter problemas
maiores nos digestores, enfim, eu vou ter toda uma problemática na minha estação. Por isso é fundamental que seja removida essa areia na caixa de areia. E a forma de remover é bastante simples. Depende de ação física, depende da ação da gravidade para removê-la. Aqui vocês podem ver um dano a um reator. Nesse caso é um lodo ativado, um reator de lodo ativado, onde cada uma dessas pequenas placas tem a função de introduzir ar no interior desse tanque. Mas, no entanto, a grande parte dela foi toda bloqueada com o depósito de areia. Então, imagine o dano que está sendo ocasionado a essa estação, o dano ao sistema de tratamento, o sistema de aeração, a parada dessa estação, tudo ocasionado por esse excesso, por essa deposição de areia no interior do tanque. Tudo isso poderia ter sido evitado se houvesse um adequado sistema de remoção de areia, um adequado desarenador. Aqui nós vamos ver como é feita a remoção da areia. Qual é o princípio de remoção da areia? A base para que nós consigamos fazer o dimensionamento de um desarenador é justamente essa que vocês estão vendo. De acordo com o tamanho, de acordo com o diâmetro da minha partícula, nós vamos ter uma velocidade de sedimentação. Observem que partículas com maiores diâmetros, que nós estamos vendo da esquerda, elas têm uma velocidade de sedimentação bastante grande. Conforme vai diminuindo o tamanho da minha partícula, menor vai ser essa velocidade de sedimentação. E aí nós vamos poder ver aqui nessas grandes partículas uma grande velocidade, mas aqui em pequenas partículas uma velocidade menor. Então, o primeiro objetivo, a primeira etapa desse dimensionamento é estabelecer qual partícula eu quero remover, qual tamanho dessa partícula que eu quero remover. Sabendo isso, eu vou definir, eu vou estabelecer, eu vou encontrar a velocidade dessa sedimentação. Esse é um ponto-chave, essa é uma informação importante. Na sequência, eu tenho que entender que o meu esgoto tem um fluxo contínuo. O esgoto, eu não posso armazenar esse esgoto, tal como vocês estão vendo aí nesse frasco onde foi lançado, onde foi jogado essas pedras, o esgoto não fica parado no tanque. Nós temos um fluxo de esgoto. Então, a segunda variável, o segundo parâmetro que eu tenho que considerar é justamente o fluxo desse esgoto. O fluxo do esgoto não pode arrastar esse material ao longo para a etapa seguinte da minha estação. Recordando, quando a gente dimensiona a rede de esgoto, quando a gente dimensiona a tubulação de esgoto, é justamente o oposto. Eu quero que esse fluxo de esgoto, esse fluxo de água, esse fluxo do líquido arraste esse material até chegar à estação. Nessa etapa do tratamento, no desarenador é o contrário. Eu quero que esse fluxo de esgoto não seja capaz de arrastar a partícula que eu desejo remover. Então, nós vamos ter esse esquema. Nós vamos buscar encontrar as condições em que ocorra exatamente isso que vocês estão vendo. Então, eu tenho uma componente. Eu tenho a velocidade de sedimentação da minha partícula, da partícula que eu desejo remover, eu tenho essa velocidade de sedimentação, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma velocidade do esgoto que está passando no meu desarenador. E, com isso, se a gente fizer a componente desses dois vetores, nós vamos ter a velocidade com que onde essa partícula vai chegar. Então, vocês podem ver que essa partícula ela tem uma velocidade de queda, ela tem uma velocidade para chegar até o fundo do meu tanque e, ao mesmo tempo, ela tem uma velocidade em que ela vai sendo arrastada pelo fluxo do esgoto. E aí a gente tem a somatória desses dois vetores, a composição desses dois vetores. O que eu quero, qual é o meu objetivo no dimensionamento numa caixa de areia? Eu quero que essa partícula chegue até o fundo do meu tanque e o esgoto saia por meio de um vertedor. Esse é o meu grande objetivo.
criar condições para que essa partícula fique retida dentro do meu tanque, que fique retida dentro do meu desarenador. E quais são as variáveis, quais são os determinantes para eu conseguir isso? Eu tenho que saber qual partícula eu quero remover, qual diâmetro de partícula eu quero remover. Eu tenho que, a partir disso, saber qual é essa velocidade de sedimentação e também saber a velocidade do fluxo do esgoto. Então, são esses 3 parâmetros que eu tenho que trabalhar. E, quando a gente trabalha em dimensionamento de desarenadores, o grande objetivo é remover partículas de 0,2 milímetros, ou seja, partículas que tenham diâmetros superiores a 0,2 milímetros. Aí eu coloquei uma pequena régua aí à direita, então é 1/5 de 1 milímetro, são partículas bastante pequenas. E densidade específica 2,65. E nesse caso eu busco uma remoção de 95% em massa dessas partículas. No entanto, ao estabelecer ou encontrar esses valores de remoção, de eficiência de um desarenador é um tanto quanto difícil. Ainda a literatura, é preciso buscar uma forma de encontrar isso. E o projeto, a base do projeto está estabelecida nessa norma BNT, a 12209. Então, recomendo que procurem, que encontrem essa norma, que adquiram essa norma, quem tem interesse em fazer o dimensionamento dos desarenadores. E quais são as formas, quais são as alternativas, quais são as possibilidades que nós temos para aplicar esse conhecimento e conseguir a remoção da areia? Há diversos tipos de caixas de areia, mas basicamente a de fluxo horizontal, tanto quadrada como retangular, as caixas de areia aerada e a tipo vórtex. Há novos tipos e nós vamos discutir daqui a pouco. A mais simples de todas é justamente essa, a caixa de areia prismática retangular. Ela tem essa característica, então o esgoto entra nessa caixa de areia, aí no caso aqui nós temos 2 caixas de areia, então há um pequeno aumento, do diâmetro, da largura, se nós observarmos, e também aumento uma maior profundidade da caixa de areia. Ou seja, nós temos um aumento da seção de fluxo do esgoto. Com isso, nós conseguimos diminuir a velocidade, com isso nós conseguimos facilitar a sedimentação da areia. Aqui é um dos sistemas mais simples para tratar esgoto, e vocês podem observar aqui o gradeamento, a caixa de areia e a calha partial. Recordando, a calha partial é fundamental nesse tipo de tratamento, nessa composição de tratamento. Por quê? Conforme nós trabalhamos na calha partial, ela consegue manter uma velocidade de fluxo aqui bastante constante, com um valor bastante próximo. Ou seja, independente da vazão de passagem, nós vamos conseguir ter uma velocidade de fluxo relativamente constante. E o dimensionamento, nós vamos partir dessa base aqui. Partículas com 0,2 milímetros de diâmetro, que é aquela que eu objetivo remover, o meu grande objetivo. A velocidade de sedimentação dela é de 0,02 metros por segundo. Então, conseguindo remover essas partículas de 0,2 milímetros, eu vou conseguir remover partículas maiores. Então, é isso que nós vamos buscar. Na vazão média de chegada de esgoto a uma estação, eu vou tentar buscar, eu vou partir de um projeto trabalhando com velocidades de 0,30 metros por segundo. Por que isso? Essa velocidade de 0,30 metros por segundo permite, não vai criar problema, não vai arrastar a areia que foi depositada e também consegue carregar a matéria orgânica que está no fluxo do esgoto, ela consegue levar para a etapa seguinte essa matéria orgânica e também consegue suspender a matéria orgânica que foi depositada. Lógico, quando a gente pensa em tratamento de esgoto, nem tudo tem uma eficiência de 100%, mas esse é o nosso objetivo. Na vazão máxima, eu vou buscar velocidades inferiores a 0,40 metros por segundo. Por que isso?
Velocidades superiores a 0,40 metros por segundo acabam arrastando partículas que já foram depositadas. Partículas de 0,2 milímetros que estão ali depositadas. Elas acabam sendo levadas para a etapa seguinte do meu tratamento. E eu não quero isso, eu quero que essa partícula fique presa no meu desarenador. E, por sua vez, velocidades inferiores a 0,15 metros por segundo ocasionam a deposição de matéria orgânica. Deposita a matéria orgânica, essa areia que eu estou removendo vai ter uma grande possibilidade de gerar maus odores. Então, essa é a nossa base de dimensionamento. Vazão média de 0,30 metros. Na vazão média, eu quero uma velocidade de 0,30 metros por segundo. Na vazão máxima, a velocidade tem que ser inferior a 0,40 metros por segundo. E na vazão mínima, a minha velocidade vai ter que ser superior a 0,15 metros por segundo. Então, essa é a nossa base que vamos trabalhar no dimensionamento. E nessa caixa de areia retangular, a mais simples de todas, tanto em termos de construção como em termos de dimensionamento, é muito simples a base de cálculo para fazermos esse dimensionamento. Aqui eu estou apresentando o equacionamento justamente que é feito num livro clássico aqui no Brasil, que é o livro do Jordão e Pessoa. Então, trabalhando com aquele esquema que eu apresentei a vocês, nós temos o fluxo de esgoto passando numa caixa de areia, nós temos uma partícula que eu quero remover, aquela partícula com diâmetro estabelecido. Então, nós temos aqui que ela tem uma velocidade de sedimentação, e o esgoto tem uma velocidade de fluxo. E a componente desses dois vetores me dá como vai ser a queda, a ida dessa partícula até o fundo do tanque. O que eu quero encontrar agora? Qual é essa distância dentro dessas condições, que é essa partícula que tem essa velocidade de sedimentação e esse esgoto com essa velocidade de escoamento, qual que é a distância que ela vai ter que percorrer até chegar ao fundo do tanque. Com isso, eu consigo encontrar duas informações básicas para dimensionar a minha caixa de areia, que é o comprimento dela e a profundidade dela. Então, é um cálculo bastante simples. E para isso, a gente vai empregar esse equacionamento que está apresentado aqui à direita. Então, qual que é a minha velocidade do fluxo de esgoto? Pegando aqui esse comprimento teórico aqui, esse comprimento que eu quero saber da minha caixa de areia, a velocidade vai ser qual? A velocidade com que esse fluxo de esgoto flui. E essa velocidade é dada por qual? Por qual cálculo? É o comprimento dividido pelo tempo que é esse fluxo de esgoto, que uma partícula, que uma gota de água leva para sair daqui até chegar aqui. Então, essa aqui vai ser a velocidade do escoamento do esgoto. Qual que vai ser a velocidade de sedimentação dessa partícula? É a velocidade que ela leva para sair dessa parte, dessa superfície, até chegar a esse ponto que é o fundo da caixa. E qual é essa velocidade? É a profundidade dividido pelo tempo que ela leva para fazer isso. E a gente consegue essa outra equação. Porém, quando a gente pensa na caixa de areia, o grão de areia, o grão de partícula que eu quero remover, ele vai cumprir essa direção, esse direcionamento aqui até chegar ao fundo da minha caixa de areia. E aí observem que conforme ela vai avançando ao longo da caixa de areia, nós vamos ter essa componente de vetores. Ou seja, quando ela chega aqui no ponto, eu vou chegar aqui, o meu esgoto chegando exatamente nesse ponto e a areia chegando exatamente no fundo do meu tanque. Ou seja, esse tempo que o esgoto leva para chegar até aqui é o mesmo tempo que a partícula leva para chegar até o fundo. Ou na componente de vetores é o mesmo tempo que essa partícula leva para chegar até aqui. Então, o tempo que o esgoto leva para fluir até aqui é o mesmo tempo de sedimentação dessa partícula. Eu posso igualá-los. Então, igualando, aqui eu vou ter um tempo, ao invés de ser um T
TC eu posso chamar de T, ao invés de TS eu posso chamar de T também, são tempos iguais. Então, passando esse tempo para cá e trazendo a velocidade do escoamento para cá, eu vou ter C sobre VC. A mesma coisa aqui, passando o tempo para cá, eu vou ter H sobre VS. E aí eu vou poder isolar o comprimento que eu quero estabelecer para essa caixa de areia. Então, eu vou obter essa equação aqui embaixo. E o comprimento é igual à profundidade da caixa de areia vezes a velocidade de fluxo do esgoto sobre a velocidade de sedimentação da areia. Porém, o que eu quero estabelecer? O que eu já tinha dado de informação? Na vazão média, eu quero que esse esgoto tenha uma velocidade de 0,30 metros por segundo. Por que isso? Acima desses valores, eu vou acabar ou arrastando a própria areia que está ali depositada. A areia, ao invés de depositar, ela vai ser arrastada. E também porque eu não quero matéria orgânica ali presente. Então, nós trabalhamos com essa velocidade na vazão média, 0,30 metros por segundo. Que partícula eu quero remover? Partículas com 0,2 milímetros de diâmetro, que possuem uma velocidade de sedimentação de 0,02 metros por segundo. Então, nós podemos substituir essas informações aqui no nosso equacionamento. Então, VC 0,30 e VS 0,02. Com isso, eu obtenho essa equação geral aqui, ó. O comprimento da minha caixa de areia é igual a 15 vezes a profundidade dela. Isso para uma partícula de 0,2 milímetros. Porém, a gente tem que pensar que estamos transportando esgoto, é o fluxo de esgoto, a caixa de areia não é perfeita. Eu tenho que considerar que, ao sair da minha tubulação de esgoto, ao sair do canal de chegada do esgoto e entrar na minha caixa de areia, vai haver turbulência, tanto na entrada como também na saída, quando esses fluxos de esgoto saem da caixa de areia e voltam ao canal para ir para a etapa seguinte. Essa turbulência pode ter um potencial para ressuspender partículas e levá-la de volta ao fluxo. Então, segundo Jordão e Pessoa, um livro que eu vou citar mais à frente, deve-se adotar um fator de segurança de 50%. Então, adotando esse fator de segurança de 50%, nós temos aqui esse equacionamento. O comprimento da minha caixa de areia é igual a 22,5 vezes a profundidade dela. E aí a gente tem que pensar na composição total do meu tratamento preliminar. Recordando, o tratamento preliminar nós vamos ter aqui de uma estação bastante simplificada. Nós temos a calha partial, que já foi dimensionada, já foi trabalhada nos temas anteriores. Nós temos o gradeamento e nós temos aqui a caixa de areia. Qual é o grande diferencial da calha partial que nós discutimos no tema específico que nós trabalhamos sobre ela? O grande diferencial, primeiro, ela permite a determinação da vazão de esgoto. O outro diferencial importante, que ela sacrifica a profundidade do meu fluxo e consegue manter uma velocidade de fluxo relativamente constante. Esse é o grande diferencial dela. Então, se nós fizermos o dimensionamento para a vazão média, tendo uma velocidade de 0,30 metros por segundo, mesmo na vazão mínima ou na vazão máxima de projeto, nós vamos conseguir ter uma velocidade relativamente próxima a 0,30 metros por segundo. Isso a gente vai demonstrar no dimensionamento. Então, sabendo essas informações, nós podemos aplicar essa equação aqui. Como eu vou fazer o dimensionamento da caixa de areia da minha estação de tratamento de esgoto? Eu tenho a vazão média, eu tenho a vazão de chegada de esgoto nessa estação. Então, tendo essa vazão de esgoto, tendo a vazão média, sabendo que eu quero nessa passagem uma velocidade de 0,30 metros por segundo, eu vou conseguir calcular a área da seção da minha caixa de areia. Sabendo essa área da seção, que é H, a profundidade da minha caixa de areia vezes a sua largura, sabendo essa área, eu já tenho uma informação bastante importante.
Como eu vou determinar a altura, a profundidade dessa caixa de areia? Aí a base nossa é justamente a área partial. Recordando, a área partial, eu consigo estabelecer a profundidade do fluxo. Nessa região aqui da área partial, eu consigo ter um valor de H, que a partir dele, por meio de equações, eu encontro a vazão. Aí, recordando, nós temos esse pequeno rebaixo, subtraindo desse H o rebaixo, eu vou ter a profundidade da minha lâmina líquida nessa região e nessa região. Então, eu vou ter a profundidade da minha caixa de areia. Essa profundidade excedente aqui é a de acúmulo de areia, que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Então, sabendo por meio da minha área partial a profundidade, o valor de H, eu sabendo a área da seção, então, a área o que é? É H, é a profundidade vezes a largura. Sabendo o H, sabendo a profundidade, eu vou saber a largura. Sabendo o H, eu vou encontrar o comprimento da minha caixa de areia. Então, é um cálculo bastante simples. Nós vamos aplicar isso e vamos colocar também numa planilha mais à frente. Então, a base do dimensionamento é bastante simples. Então, eu vou conseguir calcular a profundidade por meio da área partial, eu vou ter um comprimento por meio do meu equacionamento, eu vou ter a largura da minha caixa de areia em função da equação de vazão. E aí nós temos essa condição. Eu tenho uma tubulação, eu tenho um canal com uma seção, aí eu vou ter uma seção muito maior, eu vou ter uma velocidade menor, com isso a gente consegue levar essa areia para o fundo do fundo da caixa de areia. Então, é bastante simples o funcionamento, é bastante simples o dimensionamento. E aí a gente consegue encontrar essas condições. Sabendo, estabelecendo, encontrando esses valores, então observem aqui, eu tenho uma caixa de areia com uma seção, aqui nós temos uma seção muito maior, favorece a deposição desse material. Conforme vocês podem ver aqui à esquerda, nós temos aqui material depositado, talvez até uma quantidade excessiva, que deveria ter sido removida anteriormente. Mas eu preciso fazer a remoção desse material. Nessas caixas de areia bastante simplificadas, como se dá isso? Basta isolar essa caixa de areia e alguém vai ter que entrar, alguém de algum modo, eu vou ter que colocar um equipamento, entrar com uma pá aqui e fazer essa remoção. Eu vou ter que paralisar essa caixa de areia, eu vou ter sempre que ter uma unidade extra, mas independente de se é manual ou mecanizado, eu sempre vou trabalhar com uma unidade extra. E esse sistema é bastante interessante para pequenas estações, pequenas vazões. E do mesmo modo, eu preciso dimensionar essa região de acumulação de areia. E ela é localizada no fundo da minha caixa de areia. Nós também, na etapa de dimensionamento, no tema em que nós vamos dimensionar uma caixa de areia, a gente vai fazer esse cálculo. A minha base é saber quanto tem de areia no meu esgoto e ter esses limitantes. A seção transversal eu vou precisar ter no mínimo 20 centímetros de profundidade, então essa região de acúmulo tem que ter no mínimo 20 centímetros de profundidade e uma largura de 20 centímetros também. Uma largura que permita que eu coloque uma pá ali para fazer a remoção. E aqui está mais ou menos, aqui está apresentado a ideia dessa caixa de remoção. Então, aqui a gente tem a caixa de areia, nós temos o fluxo de esgoto passando, nós temos que o fluxo de esgoto vai ter uma velocidade menor nessa região e a partícula vai para o fundo. E aqui vai se acumulando. Até que chega um ponto que eu preciso parar a operação dessa caixa de areia e fazer a limpeza desse fundo. Essa limpeza pode ser manual, com uma pá, ou se não, poderia pensar em algum equipamento que permita essa remoção. Aí seria uma caixa de areia mecanizada. Mas pode ser que eu tenha problemas, pode ser que a pessoa que dimensionou fez algo errado, ou eu dimensionei uma caixa de areia pensando em uma vazão e isso está muito aquém. Então, há formas que a gente pode corrigir esse problema. Mas a base qual seria? Então, aqui é um pequeno exemplo, uma pequena situação.
Então, imagine, eu tenho uma caixa de areia, eu tinha dimensionado pensando nessa região em azul, eu posso, de repente, diminuir a seção do fluxo e aumentar essa velocidade de escoamento. Por que isso? Eu quero minimizar ao máximo possível a deposição de sólidos voláteis. Matéria orgânica eu quero remover na etapa seguinte. Se está depositando muita matéria orgânica na caixa de areia, quer dizer que a passagem de esgoto nessa caixa de areia, quer dizer que a velocidade de passagem de esgoto na caixa de areia está muito baixa. Estando muito baixa, permite que até mesmo matéria orgânica seja depositada. Então, como eu posso minimizar isso? Se eu diminuir a seção de passagem, por exemplo, colocando tijolos ou um conjunto de tábuas aqui, eu consigo aumentar essa velocidade de passagem. Aumentando a velocidade, eu posso chegar naqueles valores que impedem a deposição de areia. Mas o meu grande objetivo é esse aqui, remover essa areia com o mínimo possível de matéria orgânica. Mas a gente tem que pensar que em estações maiores fica inviabilizado que uma pessoa com uma pá vá remover todo esse material ao longo de um dia. Isso torna desinteressante. Não é interessante que eu tenha uma pessoa fazendo isso. É mais interessante que eu tenha um equipamento mecânico operando essa rotina de remoção. Para pequenas estações, talvez eu possa fazer um projeto que a remoção de areia se dê a cada semana, ou a cada 2 semanas, ou a cada 1 mês. Eu posso pensar desse modo. Então, a cada 1 mês, uma pessoa vai lá e faz a remoção da areia. Ou a cada 1 semana, uma pessoa vai lá e faz essa remoção. Isso pode ser viável. Mas, no entanto, em grandes estações, a grande quantidade de areia sendo removida, isso já se torna inviável. Eu tenho que pensar em mecanização dessas estações. E para mecanizar, eu preciso ter raspadores, eu preciso de alguma forma retirar essa areia. E uma possibilidade de caixa de areia mecanizada é essa daqui, a caixa de areia prismática quadrada. Então, aqui nessa foto, nós temos a chegada do esgoto e nós temos 2 caixas de areia quadrada, a da direita e a da esquerda. E a gente vai entender como que ela funciona. Aqui tem uma imagem do canal de chegada do esgoto na caixa de areia quadrada. E aqui vocês podem ver essa caixa de areia em operação. Observem que o fluxo de esgoto é bastante lento, justamente para objetivar a remoção de areia nesse local. E, por fim, ela verte. Aqui tem a chegada, nós temos o canal de chegada. É importante observar que o que está ocorrendo? Eu tenho uma seção aqui, e conforme o esgoto vai entrando, eu vou tendo uma vazão menor de esgoto ao longo desse canal. Então, observem que o canal está sendo estrangulado. Eu tenho aqui uma largura e conforme o esgoto vai entrando na caixa de areia, esse canal vai diminuindo. Por que isso ocorre? Pelo seguinte fato, se eu mantivesse esse mesmo canal com essa mesma largura, conforme o esgoto vai entrando, menor vai sendo essa vazão, menor vai ser a velocidade, eu vou ter mais chance de depositar areia aqui nesse canal, local que eu não quero que aconteça isso. Eu quero que a deposição de areia se dê dentro da caixa de areia. Por isso, nós temos esse estrangulamento do canal. Então, a entrada, esse espalhamento do esgoto da melhor forma possível, que eu tenha um fluxo linear aqui, permita essa deposição, desse fácil deposição da areia. Na sequência, nós temos um vertedor onde lança o esgoto no jusante no canal da sequência. Então, é um funcionamento bastante simples, não há adição de nenhum produto químico, nós temos o raspador, que já eu vou discutir isso com vocês, nós temos a deposição da areia, nós temos a remoção mecanizada da areia e, por fim, nós temos o vertedor. Esse vertedor também cumpre a função de manter uma velocidade relativamente próxima, independente da vazão de passagem. Eu vou conseguir manter essa velocidade. Então, aqui está uma planta de uma caixa de areia, nós temos o afluente, conforme eu disse, é um estrangulamento do fluxo, nós temos aqui
a deposição do material nessa região, nós temos o vertedor de saída e a etapa seguinte do tratamento. Aqui a gente tem os raspadores. Então, esse raspador ele gira e empurra o material para a borda de tal modo que chega até esse poço aqui de remoção. A partir daqui eu tenho um parafuso transportador que remove a areia da caixa de areia. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, tem o canal, conforme eu disse, conforme nós discutimos. Nós temos a distribuição. A profundidade dessa caixa de areia varia de acordo com o fabricante. E nós temos um raspador. Esse raspador ele vai girando aqui bem lentamente, com uma velocidade de 3 metros por minuto, a velocidade periférica dela. E nós conseguimos empurrar qualquer partícula, as partículas depositadas de areia para a parte externa e com isso até chegar nesse poço aqui de remoção. Então, esse raspador gira dentro desse pequeno poço aqui circular, ele vai girar e vai empurrar a areia para esse poço que vocês estão vendo aqui. Então, toda a areia é depositada nesse poço e aí se dá a remoção. Então, observe aqui, é uma caixa de areia vazia, vocês podem ver o raspador e vocês podem ver aqui justamente o poço de remoção, ou para um poço onde é encaminhado a areia que foi removida aqui nessa caixa de areia. E, por fim, a partir daquele poço é removida a areia. Esse parafuso transportador vai ficar girando, ele gira e consegue tirar a areia que estava ali presente. Então, são pequenas partículas que vão sendo retiradas e vão sendo levadas até a parte superior. Então, aqui vocês podem ver também o canal de saída do efluente e indo para a etapa seguinte do tratamento. Então, aqui tem esses vertedores e a gente pode conseguir também manter uma velocidade relativamente constante ao longo da caixa de areia. E aquele parafuso transportador vai arrastar a areia até essa parte superior e remove aqui a areia. Então, mecanicamente, nós estamos conseguindo fazer isso. Ou em grandes estações, para que vocês tenham ideia, para que tenham noção da quantidade de areia que é removida durante o tratamento de esgoto, aqui a gente pode ver uma grande estação de tratamento de esgoto, em que há diversas caixas de areia, há diversos parafusos transportadores, cada um deles lança nessa esteira e leva até esse local. Então, tenha noção de quanto de areia é removido numa estação de tratamento de esgoto, quanto de areia é transportada por meio da rede coletora de esgoto, e quanto de areia é retida nessa etapa do tratamento. Então, imagine, se nós não fizéssemos essa remoção, toda essa areia estaria depositada num reator WASB, num lodo ativado ou num decantador, comprometendo o lodo que eu tenho ali. O dimensionamento dessa caixa de areia retangular, nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente, é feito por meio da taxa de aplicação superficial. Ela deve variar aí entre 600 e 1.300 metros cúbicos por metro quadrado dia. O que é isso? Então, imaginando eu tenho uma vazão de esgoto chegando e eu tenho essa área aqui de aplicação. E aí, em função eu vou estabelecer a profundidade em função dessa velocidade, que também é por volta aí dos 0,30 metros por segundo. Há outros tipos de caixa de areia mecanizada? Sim. Há cada vez, do mesmo modo que o gradeamento, cada vez o mercado, cada vez mais as empresas têm lançado algo diferente. Mas uma das mais antigas é a caixa de areia aerada. Então, observe nesse esquema à direita que o esgoto entra lateralmente e depois ele flui nesse sentido. Qual o objetivo dessa entrada lateral? Ele entra e eu quero criar uma situação que o fluxo de esgoto seja, de certo modo, espiralado. E eu vou favorecer ainda mais esse fluxo em forma de espiral, injetando ar aqui nessa região. Então, eu injeto o ar em um dos lados do tanque justamente para favorecer
esse escoamento em espiral. Com isso, eu vou ter uma força que vai levar essa partícula de areia para a minha lateral. Ao tocar na lateral, na parede da minha caixa de areia, devido ao atrito, ela vai descer e vai se acumular aqui no fundo. Então, observem, eu consigo tornar essas caixas de areia aerada mais compactas, torná-las menores, porém, eu vou ter um gasto energético. Eu vou precisar introduzir energia, eu vou precisar introduzir aeração pontual aí para que favoreça isso. Então, aqui vocês podem ver esse tipo de caixa de areia. Aqui está vendo a entrada do ar, há o borbulhamento de bolhas grossas de ar, e o esgoto está fazendo esse fluxo aqui, até a saída. Com isso, eu favoreço o choque, devido à força que está empurrando essa areia é mais forte que a força da gravidade, quer dizer, eu consigo ter uma força maior, eu levo essa areia mais rapidamente para a borda, eu consigo favorecer o toque e fazê-la chegar até o fundo da minha caixa de areia. Ou seja, eu consigo tornar essa caixa de areia menor, porém eu estou mecanizando mais essa etapa do meu tratamento. Ela é adequada, extremamente adequada para grandes estações. Outros tipos de caixa de areia, conforme eu disse, se vocês entrarem no Google, aliás, no YouTube, nessa página, vocês vão encontrar diversos tipos de caixa de areia. Essa daqui é um tipo específico. Observe que a característica dela é criar pratos e, do mesmo modo que tratamento de água, nós diminuímos a distância que essa areia tem que percorrer até chegar ao fundo. Então, eu estou diminuindo essa distância, estou procurando favorecer a sua chegada até o fundo de cada um dos pratos e favorecendo a sua remoção. Então, é um tipo relativamente recente de caixa de areia que cumpre essa função, remover a areia. Outro tipo é esse aqui que eu estou apresentando. É um tipo de uma caixa de areia, onde o esgoto também entra pela lateral e, no caso, ele vai fazer um fluxo também em espiral até que saia no seu vertedor de saída. Então, ele faz esse fluxo, eu favoreço que a partícula de areia toque com a parede, eu favoreço com que ela seja retirada. Enquanto isso, o esgoto vai sair para o seu vertedor lateral. Enfim, há diversas possibilidades, há diversos tipos de caixa de areia. Aqui eu estou dando alguns exemplos apenas, mas busquem na internet, busquem no YouTube, vocês vão ter acesso a uma grande quantidade, diferentes tipos de caixas de areia que o mercado pode oferecer. O material removido, qual a característica dele, quanto de material removido eu posso tirar. Aqui são os valores, alguns valores tirados da literatura, então eu posso remover aí por volta de 4 a 200 litros de areia por cada 1.000 metros cúbicos de esgoto. É uma quantidade pequena, mas me traz bastante problema se eu não removê-lo. A Sanepar, o manual que eu obtive da Sanepar, ela trabalha com 60 litros, alguns valores intermediários a cada 1.000 metros cúbicos. No livro do Jordão é apontado que até Pinheiros, resultados de 41 litros por 1.000 metros cúbicos, Leopoldina 12 litros, enfim. A literatura brasileira, eu acredito que precisa ser atualizada, preciso encontrar dados novos de trabalho. Então, para ter uma noção, por exemplo, uma cidade média aí de 40.000 habitantes, nós vamos remover aí por volta de 800 litros de areia por dia. Então, um valor bastante importante. E para que vocês tenham uma noção que os dados são muito variáveis, observem que, por exemplo, nos Estados Unidos, um levantamento, a cada 1.000 metros cúbicos, nós podemos, em alguns locais, remover 74 litros, em outros locais 6 litros, ou em outros locais, como em Chicago, aqui foi encontrado apenas 3 litros de areia em 1.000 metros cúbicos. Então, depende do dado que eu tenho, depende de onde está essa estação, depende da característica da tubulação, depende
do quão nova ou quão mantida essa tubulação, depende do solo que eu tenho ali na região, depende da manutenção, depende de se há a água de infiltração, quanto há de água de infiltração e água parasitária. Então, são diversos fatores que eu tenho que levar em conta. As características desse material: possui uma alta umidade, imagine, estava imerso no esgoto, então de 40% a 70% de umidade. Sólidos voláteis varia bastante, dependendo do tipo da areia, se eu faço uma lavagem dessa areia. Hoje, no Brasil, tipicamente essa areia é destinada a aterro sanitário, porém, talvez se eu fizer uma lavagem dessa areia, eu posso repor leitos de secagem, que nós vamos trabalhar mais à frente. Poderia usar na construção civil? Cabe ainda pesquisa nesse aspecto. Conforme vocês viram, há muita areia sendo retirada do esgoto, principalmente nas grandes estações. E essas grandes estações estão locadas nas grandes cidades que estão cada vez mais distantes dos polos geradores, polos produtores de areia. Então, a areia que chega a uma cidade, uma grande cidade, é cara. Será que a areia produzida dentro de uma estação de tratamento de esgoto seria competitiva? Cabe pesquisas a esse respeito. E uma forma de beneficiar, trazer uma areia de melhor qualidade seria, por exemplo, por meio da sua lavagem. E há equipamentos hoje que permitem a lavagem logo após a remoção. Ou seja, há esses parafusos transportadores que eu posso remover a areia. Então, imagine, aqui eu tenho esse poço de captação, poço de armazenamento da areia. Esse parafuso transportador leva a areia para a parte superior e eu posso colocar em contrafluxo água de reuso, por exemplo, e arrastar a matéria orgânica que estava ali presente. Com isso, eu vou fazer uma lavagem da areia. Eu vou poder ter uma areia de melhor qualidade. Essa melhor qualidade, por exemplo, pode minimizar o custo do transporte, mesmo que seja para o aterro final. Eu posso minimizar o custo da disposição final, quanto eu vou pagar para depositar esse material no aterro. Eu vou minimizar o mau cheiro e eu vou permitir que, cabe estudos, cabe avaliação, que eu reponha em leitos de secagem essa areia, ou na Europa, por exemplo, que essa areia pode ser destinada até mesmo a retornar ao solo. Se esse material foi proveniente do solo, por que não retorná-lo ao solo? E por fim, onde eu vou instalar essas caixas de areia? É a mesma situação do gradeamento. Se eu colocasse, do mesmo modo que eu minimizo o gradeamento aqui, no montante a estação elevatória, porque eu quero minimizar o problema desse gradeamento, minimizar a chance de ter que colocar uma pessoa nesse poço aí de chegada do esgoto, então eu levo o gradeamento fino aqui para essa parte superior da minha estação, fácil acesso de pessoas, é fácil acesso para permitir a manutenção. A mesma coisa a caixa de areia. Eu vou colocar a caixa de areia na posição mais acessível possível. Nesse caso, superficialmente. Então, eu vou colocar, por exemplo, nessa região, minha caixa de areia. Então, o esgoto pode chegar num poço profundo, mas a caixa de areia vai estar numa região acessível. E aqui está uma situação. Então, tem a caixa de areia na parte superior, parafuso transportador e a remoção e a disposição dela nessa caçamba. Então, eu vou minimizar isso. Colocar a caixa de areia em grandes profundidades. Mas a minha situação ideal, tanto observando o gradeamento como a caixa de areia, seria essa. Quer dizer, aqui nós temos um bom projeto. Nós temos uma estação em Minas Gerais, onde o próprio emissário de esgoto chega superficialmente. Chegando superficialmente, o gradeamento grosseiro, o gradeamento fino e a caixa de areia, todos eles vão ficar superficial. Eu não vou precisar, nesse caso, não precisou desse caso, de uma estação elevatória de esgoto. Mas cada caso é um caso, eu devo avaliar cada situação específica. Então, a bibliografia básica nessa aula está aqui apresentada. Nós trabalhamos com o livro do Marcos von Sperling, o livro do Jordão, e
também um nível internacional, que é o Metcalfe et, e as normas brasileiras. Mais à frente nós vamos discutir, nós vamos apresentar uma visão geral de como é esse tratamento preliminar, cada uma das etapas, e na etapa seguinte, no tema seguinte, nós vamos partir para o tratamento primário. Então aqui a gente fecha o tratamento preliminar, composto por cara partial, gradeamento, caixa de areia. Até!